Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Então, isso aqui está no Evangelho, né? No item 4 aqui, diz assim: Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar. Como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, nessa introdução, nós vemos que o Consolador prometido, o Espírito de verdade, ele vem no tempo já previsto por Cristo para trazer para nós a solução de todas as dúvidas que, na época em que o Cristo esteve conosco, nós não éramos ainda capazes de compreender. Nós não tínhamos maturidade espiritual e nem intelectual para entender os mistérios do mundo espiritual. Por quê? Vivíamos numa época muito difícil. O homem ainda estava muito materializado e preocupado com as questões mais de domínio, de sujeição das pessoas, onde eles estavam vivendo momentos muito difíceis. Quando Jesus aporta a terra, ele encarna em meio a um povo muito sofrido, ao povo hebreu. E por que ele escolhe o povo hebreu? Justamente porque o povo hebreu era aquele que constituía uma raça que tinha bastante fé
num Deus único. E o que proliferava naquela época era a crença em múltiplos deuses, no politeísmo. E os hebreus, eles tinham essa certeza de que havia um Criador único. Por isso, eles já tinham esse amadurecimento, esse entendimento de que há sim uma força suprema, criadora, embora eles não entendessem exatamente como era isso. E eles seguiam, então, os preceitos de Moisés. Moisés, como já foi explicado muitas vezes, ele foi o precursor do cristianismo, porque ele trouxe a primeira revelação. Através de Moisés, que foi o primeiro médium que existiu na terra, ele trouxe os 10 mandamentos. E com isso, criou-se as bases da doutrina judaico-cristã. Então, quando Jesus esteve entre nós, já estavam numa fase em que os judeus estavam sendo dominados pelos romanos. E eles, como se acreditavam ser o povo escolhido por Deus, eles acreditavam que viria então o Salvador prometido, que ia libertá-los do jugo dos romanos. Mas Jesus vem com uma outra proposta. Ele não vem só libertar os judeus do jugo dos romanos, ele vem libertar a humanidade do jugo do materialismo. Ele veio trazer a boa nova, que é o Evangelho. E ele vem com essa proposta de que Deus, como era visto pelo Antigo Testamento, um Deus vingativo, o Deus do olho por olho, dente por dente, ele vem trazer um Deus amoroso, que ama, que perdoa, que diz que nós devemos amar uns aos outros, né? Então, Jesus veio com essa proposta. Porém, naquela época, as pessoas tinham um entendimento muito curto das coisas. Ele não podia falar claramente sobre esse mundo espiritual. Então, ele tinha que usar das parábolas, ele tinha que usar das alegorias, e com uma linguagem simples que pudesse traduzir o entendimento para aquelas pessoas tão simples. E foi em meio a pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos, inclusive até pessoas que eram rebeldes, foi que ele arregimentou os seus discípulos. Porque ele queria que os homens simples pudessem, sim, mostrar que todos nós somos capazes de nos melhorar. E ele transformou essas pessoas simples nos seus grandes apóstolos. Então Jesus veio com essa proposta de trazer um Deus mais amável. Porém, ainda eles não estavam amadurecidos o suficiente para compreender tudo. E ele disse que no tempo correto, no tempo certo, enviaria o Consolador prometido, que ia fazer com que as pessoas recordassem o que ele estava dizendo, porque ele já sabia que a maioria das pessoas iam esquecer o que ele trouxe, porque iam deturpar a sua ideia, como a maioria o poder sempre pegam as grandes ideias, quando não conseguem vencê-las, eles a transformam e fazem com que ela seja o instrumento de dominação para manter o poder. Foi o que a Igreja Católica fez quando Constantino aceitou o cristianismo. E aí, aquilo que ia ser uma doutrina de libertação se tornou, mais uma vez, uma doutrina de escravização. Mas Jesus prometeu que ia enviar o Consolador prometido, que ia restituir o que ele falou e explicar aquilo que ainda não estávamos preparados para entender. E aí, quando chega na data correta, nos anos já do iluminismo, quando há uma cisão entre a ciência e a religião, e o materialismo começa, então, a tomar força, que nasce Allan Kardec. E Allan Kardec vem, então, com o objetivo, a missão de trazer o quê? As respostas do mundo espiritual, explicar aquilo que Jesus não pôde ainda explicar, ou que a gente não estava ainda capaz de entender. E, através do Espírito de verdade, que, na verdade, o Espírito de verdade são diversos espíritos superiores, espíritos bondosos, sob a coordenação do próprio Jesus. Essa falange chama-se Espírito de Verdade.
E essa falange então veio para trazer tudo, explicar tudo, aquilo que a gente ainda tinha dúvida, que a igreja falava que tinha céu, que tinha inferno, que você morria e ficava esperando o dia do juízo final, e muitas coisas que as pessoas não conseguiam entender e que isso acabava não sendo aceito. E a ciência, quando começou a descobrir as coisas, falou que não é possível, isso aí não existe, isso é tudo balela. E aí o mundo começou a ficar muito materialista. Aí chega Allan Kardec e traz, então, através dessas informações, desses estudos que ele faz, porque ele também foi um grande educador, ele era discípulo de Pestalozzi, um grande educador da França, e tinha uma metodologia de ensino muito boa. E com essa metodologia de ensino, ele foi escolhido para ser, então, a pessoa que ia receber todas essas informações, codificá-las e colocar num sistema, uma sistemática que pudesse todos compreender. E assim nasce o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas sobre as mais diversas questões da nossa vida, do nosso cotidiano, que explica o porquê das coisas. E aí, eles então, é o Consolador prometido. E traz para nós as respostas que ainda não tínhamos. E que aclara e nos dá uma certeza do entendimento de quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos. Por isso que o Cristo falou e prometeu e cumpriu, e trouxe então o Consolador prometido, que está entre nós desde 1804, na figura do Allan Kardec, lembrando muito bem que a doutrina espírita não é a doutrina de Allan Kardec. Ele apenas foi essa figura muito importante que trouxe, que compilou esses dados e trouxe essas informações, essas verdades para nós. Mas sempre ele coloca que o Evangelho está sempre em primeiro lugar e que ele vem apenas aclarar o que o Evangelho já dizia, o que Jesus já falava. Só que agora ele explica o porquê das coisas. E com propriedade, com o entendimento da reencarnação, a gente consegue descobrir por que a gente sofre, por que estamos aqui, por que temos problemas físicos, por que crianças de tenra idade têm que morrer, por que muitas pessoas são ricas, outras são pobres, por que uns sofrem e outros estão felizes. Então, com esse entendimento da reencarnação, a gente consegue compreender melhor isso. E aí, a gente tendo essa fé, essa certeza, a gente vive melhor, porque a gente sabe que todo sofrimento aqui é passageiro, e que nós estamos aqui com o propósito de nos melhorar. E em nos melhorando, nós vamos evoluir e vamos cada vez mais vivermos em equilíbrio e já alcançando, de certa forma, a felicidade aqui mesmo. Mas o nosso propósito é sempre evoluir para mundos melhores. E foi esse o objetivo e essa promessa cumprida do Consolador prometido. Bom, eu acho que o Heraldo deixou tão bem explicadinho, né? E, então, acho que não tem necessidade de fazermos nenhum complemento. Depois dessa explanação dele, e com a luz que nós já estávamos recebendo, com certeza a nossa consciência já foi mais despertada, né? Hoje nós não somos leigos, como ele disse, né? Estamos ouvindo as palestras, lendo o Evangelho, então já não somos tão leigos. E com isso vamos vendo que somos responsáveis pelos nossos atos. E vamos vendo também que, assim, pessoas que dizem, né? Ah, puxa, para mim está tudo errado, eu sou um azarado, né? E, na verdade, não é. Estamos sobre uma lei forte de causa e efeito. Ou então, olha, que sorte, né? Não é sorte, é mérito. Fazemos por merecer, né? Que as coisas boas aconteçam nas nossas vidas. E assim também quando acontecem as coisas ruins. Então, nós temos que ver, olhar um pouquinho para trás, o que foi que a gente fez para que aquilo esteja acontecendo, né? Ficamos, às vezes, meio revoltados. Aí, por que Deus permite?
Permite porque nos dá o livre-arbítrio e nós nos perdemos muitas vezes com ele. Então, por isso que nós sofremos. Então, como o Heraldo disse, no Evangelho também a gente tem a resposta para muita coisa, tá? E conforme a gente vai despertando essa consciência, nós vamos evoluindo, nos melhorando moralmente. E, consequentemente, os demais caminham, né? Então, batei, batei, que a porta abrir-se-á. Então, nós, buscando conhecimento, as portas da luz se abrem para nós, tá? Então, nós vamos encerrar o Evangelho com aquela vibração que a gente sempre faz, né? Porque os que estão lá na nossa casa, muitas vezes não aceitam vir, estão com o coração fechado, estão revoltados pelas situações, né? Eu tenho um lá em casa, viu, gente? Tem um papai lá que não aceita as dificuldades que está passando, as dificuldades físicas e uma revolta danada. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Nós estamos aqui com a fraternidade e muitas vezes ele não aceita vir, né? Então, vamos voltar ao assunto, nosso livre-arbítrio, né? Então, assim, cada um de nós, às vezes, tem um familiar em casa mais difícil, né? Que a gente não consegue alcançar com as palavras, mas com o pensamento amoroso, nós alcançamos, tá? E nós sabemos que nós somos o veículo de transporte para as energias. Então, a espiritualidade nos fala que, bom, nós estamos aqui encarnados, necessitamos da palavra, mas na espiritualidade o meio de comunicação é o pensamento. Então, nosso pensamento, ele tem muita força. Quando nós pensamos em alguém, em boa vibração, em amor, em bons desejos, com certeza toda aquela energia que é gerada, aquele sentimento que temos em relação àquela pessoa, o nosso pensamento, ele leva aquela energia. E o contrário também acontece, infelizmente, mas acontece. Tá? Então, vamos agora, através dessa vibração, envolver o nosso lar, envolver as pessoas que estão lá nos aguardando, envolver como a gente envolve todos os seres vivos da casa, nossas plantas, porque elas têm vida, nossos animaizinhos que estão em casa, né? Então, todos aqueles seres vivos que estão ali vão receber a vibração do Evangelho da noite, tá? Então, eu vou pedir a todos que fechem os olhos e vamos todos juntos em uma só vibração, onde nós vamos, primeiramente, agradecendo, porque estamos muito bem acompanhados. Jesus envia para nós, a todas as vezes que nos reunimos, os seus mensageiros. Então, nós vamos convidar Jesus e esses mensageiros, mensageiros da luz, mensageiros do amor, mensageiros da palavra, porque vamos agora visitar os nossos lares. Então, peço a todos que levem os seus pensamentos até os vossos lares. E Jesus está chegando conosco. Nós vamos entrando, convidando Ele com muita alegria, com um sorriso no rosto, para que Jesus entre na nossa casa.
E assim, com toda alegria, nós vamos dizendo: olha, Jesus, aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é a cozinha. Nós vamos mostrando a Jesus todos os ambientes. Mas lá tem alguém com o coração apertado, alguém que sofre, que às vezes chora escondido, que está sem fé, que muitas vezes na rebeldia, mas é um grande necessitado. Está com a alma adoecida. E o melhor remédio é o amor. Então nós te pedimos, Mestre Jesus, teu coração tão amoroso, tua luz tão intensa e vibrante. Minha casa está tão iluminada que parece que tem vários holofotes ligados aqui em cima. E essa luz vai envolvendo este ser necessitado, todos esses nossos parentes, amigos, todos aqueles que estão no nosso lar agora. Esta luz vai envolvendo, penetrando. Jesus, nós sabemos que os milagres são operados mediante a nossa vontade. Então te pedimos, Senhor, cure a nós todos, principalmente as feridas das almas, que não há remédio na terra que faça efeito. Envolva, Senhor, então, todos os cantinhos da minha casa, porque o seu amor passa, e aonde ele passa, toda a sujeira das paredes, sujeira de energia que muitas vezes, quando estamos nervosos, afastados de ti, falamos palavras malditas, palavras que ofendem, que machucam. E a energia dessas palavras nós sabemos que suja o nosso ambiente. Então, Jesus, te pedimos perdão, porque somos aprendizes ainda, porque falhamos, nos desequilibramos com os desafios que enfrentamos aqui na terra. Mas te pedimos, Senhor, não nos abandone. Esteja conosco nos momentos mais difíceis. Ilumine nossas mentes. Envolva nossos corações. Que possamos ser amorosos e caridosos. Assim também, Senhor, nós te pedimos a vibração da água da nossa casa. A água do filtro, da geladeira, a água da caixa d'água que vem para a torneira. Esta água que sacia nossa sede, que faz os nossos alimentos, que molha nossas plantas. Que bálsamos abençoados por ti sejam derramadas sobre elas. Bálsamos curadores para aqueles que estão com o físico adoecido. E te pedimos também, Senhor, que esta energia amorosa envolva nossas plantinhas, envolva nossos animais,
E assim todos nós vamos nos sentindo abençoados por Ti. E também te pedimos, Senhor, através dos Teus ensinamentos, que abençoe também com esta energia toda a nossa vizinhança, para que todos possam desfrutar das mesmas energias que estamos desfrutando neste momento. E assim então nós vamos agradecendo a Jesus e a todos os seus mensageiros que incansavelmente trabalharam no nosso lar. Mas também nos comprometemos contigo, Senhor, para mantermos esta vibração, nos vigiando em pensamento, nos vigiando em palavras, para que tudo isso possa continuar vibrando paz e amor em nossos lares. Que assim seja. E agora, nesta mesma vibração de amor, esta vibração que os nossos amigos da internet nos acompanharam. E hoje, como nossos trabalhos são todos direcionados à saúde física, espiritual, emocional, psíquica, nós vamos então envolvidos com a equipe espiritual desta casa, a equipe médica espiritual que trabalha, que já está trabalhando em cada um de nós, possa também estender todas estas energias a todos aqueles que nos assistem, que estão nos seus lares.